Olá! Estamos iniciando a 7ª temporada do Comex Sem Fronteiras. Hoje, nosso primeiro episódio e de uma forma muito especial, com um tema que é extremamente o momento, que é a reforma tributária, o que ela impacta na vida de todo mundo, principalmente de quem importa e de quem exporta hoje. Eu sou a Cristiane Fais, CEO da Acron, e hoje comigo para falar desse tema tão importante, ninguém melhor do que o Calcini, Dr. Fábio Calcini, da Brasil Salomão, onde nós vamos falar um pouquinho sobre o tema, né, doutor? Exato. Gostaria de agradecer o seu convite. Eu que agradeço. De minha parte é uma honra participar desse podcast Comex Sem Fronteiras. Muito obrigado. Eu que agradeço por ter aceitado tão gentilmente o convite. E pessoal, para quem ainda tem dúvidas, não é uma possibilidade. A reforma tributária já é real, ela está acontecendo nesse momento, e quem não se planejar, não se preparar, bom, vocês saberão o que poderá acontecer aqui com o doutor hoje, explicando um pouco melhor sobre o tema. Mas antes, Calcini, quem não teve ainda o prazer de te conhecer como professor ou na área jurídica, conta um pouquinho da sua carreira, conta um pouquinho de você pra gente. Pois não, Cris. Eu sou advogado há aproximadamente 25 anos, estou no Escritório Brasil Salomão, sou um dos sócios do Escritório Brasil Salomão, um escritório que tem abrangência nacional, com matriz aqui em Ribeirão Preto, estamos há mais de 50 anos, sou um advogado atuante na área tributária, cursei especializações como IBET, entre outras especializações. Como eu gosto muito da área acadêmica, fiz o mestrado, doutorado, na época na PUC São Paulo, né? E como gosto da academia, sou professor também, além de advogado, militar na área tributária, sou também professor de várias instituições, entre elas estou vinculado à FGV Direito São Paulo e o Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, no curso de especialização e de mestrado. E por um período eu tive a honra também de ser conselheiro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, em Brasília, onde foi uma grande escola para a minha atuação profissional. Então esse é um pequeno e breve resumo de algumas da minha trajetória aqui como profissional da área jurídica. Que é incrível, e eu quero te parabenizar porque você é realmente tido como uma referência na área tributária. Muito obrigado. E nesse momento, ninguém melhor para falar conosco sobre a reforma tributária do que você. Calcini, muita gente ainda acredita que a reforma tributária talvez não aconteça. Ou tem gente que está acreditando, eu converso com muitos empresários, alguns já entenderam, já começaram a se preparar, tem muita empresa que está levando a sério, mas muitos ainda acreditam que é algo distante e não estão se preparando, estão deixando para... Sabe aquela história? Lá em dezembro eu tenho ainda esse ano, mas não é bem assim, não é mesmo? Conta pra gente um pouquinho dessa reforma, o que já está acontecendo, do cronograma e o que a gente deve esperar para 2026 ainda. E para quem ainda está achando que em dezembro vê o que faz. Muito bem. De fato, a reforma tributária, a sua estrutura jurídica foi aprovada em 2003, numa alteração na Constituição, a Emenda Constitucional 132. As legislações regulamentadoras principais também já foram aprovadas, que é a Lei Complementar 214 de 2025 e a recente lei também 227, de 26, que traz os principais pontos dessa reforma tributária sobre o consumo. Então, de fato, Cris, aquele que está deixando para a última hora, ele pode correr riscos bem significativos no seu negócio. É importante que ele comece, e já deveria ter começado, a conhecer a reforma e estruturar dentro do seu negócio as alterações que serão necessárias, porque ela envolve toda a estrutura de uma empresa. Ela envolve as operações, para quem exporta, importa, envolve área contratual, área fiscal, área jurídica, área contábil, financeira. Existem mudanças bem significativas dessa reforma do consumo que atingem todos que estão na cadeia econômica, importador, exportador, mercado interno, externo, todos sofrerão essas alterações que são bem relevantes e a reforma começou a valer este ano.
janeiro de 2026, nós estamos no início da transição da reforma tributária. Ela não está sendo instaurada automaticamente, uma virada de chave com mudança radical. Ela começou esse ano. Né? Exatamente. Esse ano ainda é um ano que se chama de fase teste, onde algumas informações o fisco está exigindo dos contribuintes, sobretudo em apresentação de notas fiscais eletrônicas, embora não para todas as atividades e todas as circunstâncias, como uma forma de iniciar esse projeto. Existe um ato da Receita Federal e do Comitê Gestor, inclusive, que esclarece quais são essas notas, é o ato do Comitê Gestor e da Receita número 1, e ele esclarece as notas que são obrigatórias serem informadas com IBS e CBS, são os 2 novos tributos, e, por enquanto, essas informações, embora obrigatórias, não geram qualquer tributação nem punição, né? Sobretudo até abril. Mas, ao longo desse ano, procedimentos serão instaurados, procedimentos serão ajustados para que o contribuinte, na virada de dezembro para 2027, a reforma entre efetivamente mudando a tributação federal de início. Por quê? Saem os tributos PIS/COFINS, seja o PIS/COFINS no mercado interno, que as empresas pagam sobre a receita bruta e o faturamento, como também o PIS/COFINS importação. Eles saem de cena e entra a CBS, que é a contribuição de bens e serviços. Então, nós temos aí um curto espaço, sabemos que os contribuintes ainda estão um pouco inseguros, perdidos de fato, né? Mas esse é um ano importante para que a sua estrutura, suas assessorias, sua equipe comece a compreender o espírito e a estrutura da reforma, a sua área de TI comece a implementar as tecnologias, os instrumentos para fins de emissão de documentos fiscais, apuração dos tributos, para que ele possa, de fato, no decorrer desse ano, cumprir as obrigações, porque se ele não cumprir mais à frente, ele pode ter problema de ter que recolher esses tributos, porque a lei diz o seguinte, que só não vai ser devido IBS e CBS esse ano, você cumprindo as obrigações acessórias que o fisco estabelece. Então, é um ponto de atenção, né? Então, ele ficar atento às mudanças e às alterações que virão durante esse ano, que serão muitas, para que ele esteja organizado não só nesse início de transição, mas da virada de chave em 2027. Lembrando que não é só a CBS. Em 2029, nós temos um momento de mudança gradual de 29 a 32, onde o ICMS, que é o Imposto Estadual, e o ISS, eles vão saindo de cena e, na mesma linha, os incentivos fiscais vão sendo reduzidos gradualmente e entrando um outro imposto chamado Imposto sobre Bens e Serviços, que une municípios e estados nessa competência tributária. Perfeito. E que ali, na minha visão, 2029 em especial, a mudança será extremamente significativa porque muda a estrutura tributária que antes era um ICMS, onde a tributação é no estabelecimento e muda para o chamado princípio do destino, e é uma mudança bem significativa para o nosso Brasil. É onde está a maior virada de chave, né, doutor? Na minha visão, uma das principais. Né? A estrutura dessa reforma do consumo, ela traz aspectos relevantes, ambos os tributos não cumulativos, a busca pela exoneração das exportações, uma ampliação na forma de tributação, seja na importação, seja nas operações do mercado interno, mas de fato, Cris, o IBS substituindo ICMS e ISS, me parece que é a grande mudança. Tanto é que, veja, primeiro eles estão trazendo a mudança em 27 com o PIS e COFINS, porque a mudança não é tão grande e significativa. É mais fácil ela também. É mais simples de ser essa primeira mudança, para que nós tenhamos as adaptações, porque é um tributo federal, aplicável identicamente no Brasil todo, e depois, mais à frente um pouco, começa essa transição saindo do ICMS, os incentivos estaduais, para um novo regime do IBS. E aí é importante dizer que a partir que essa reforma, ela extingue todo e qualquer tipo de incentivo fiscal dos estados. Esse é um ponto muito importante, sobretudo quando falamos de importação. Na exportação, até nem tanto em alguns aspectos, mas falando de ICMS e benefícios e incentivos fiscais, teremos ao longo desse tempo, né? Lógico que só em 2033 nós vamos ter a reforma em pleno vigor, mas muda significativamente algumas estratégias do ponto de vista tributário, sobretudo do ICMS. Nós estamos até falando agora nos bastidores, né? Nós vamos falar sobre isso, porque é um tema que
traz bastante interrogações, né? E a gente vai conversar um pouco mais a fundo sobre isso, porque é aonde pega no ponto de vista de quem importa e exporta. Exato. É onde mais pega, na verdade. E, Calcine, no dia a dia, tá? A gente ouve muitas coisas, eu ouço muitas coisas, chegam muitos empresários, muitas pessoas para mim na Acron com afirmações, dúvidas, e eu vou te convidar para a gente fazer um bate-bola aqui rapidinho, porque o tema é longo e a gente não vai conseguir falar sobre tudo, mas eu quero falar sobre alguns temas principais. Topa fazer um bate-bola de é verdade ou é mentira e no o porquê? No direito é muito difícil falar verdadeiro ou falso, né? Sempre tive dificuldade, mas vamos lá, vamos tentar. Pode ser, depende e vamos advogado lá. adora o depende, né? E o cliente odeia o depende. Veja bem, não, na verdade, advogado agora assim, veja bem. Ou veja bem. Veja bem. É verdade. Vamos lá? Vamos lá. Topa? Topo. Então vamos lá. A reforma só deve começar a gerar impactos de fato no comércio exterior a partir de 2029? Isso é verdade? Penso que não. Como eu disse, nós estamos começando a implementar a reforma tributária esse ano. Lógica que é gradual, nós temos uma fase de transição, as mudanças iniciais impactam menos no comércio exterior, mas, por exemplo, 2027 sai PIS/COFINS de importação e entra a importação sendo tributada pela CBS, que tem algumas características um pouco diferentes do que a gente está habituado no PIS/COFINS de importação. Por exemplo, tem o IPI importação que sai de cena também, de certo modo. Então, já 2027 em especial, nós temos já algumas mudanças bem relevantes. Sendo que, nesse ano, nós temos uma fase de adaptação que seja importador, exportador, quem só opera no mercado interno, ele precisa estar atento ao cumprimento dessas obrigações acessórias. Bem, aí já vem para uma pergunta que eu faria lá na frente, mas eu vou voltar, já vou trazer lá aqui. Os NCMs e segmentos. Sabemos hoje que cada NCM ou cada utilização, então não é só o segmento, é o NCM, é o segmento e é para que serve, para que vai ser utilizado a alíquota de importação desses impostos que você citou, eles variam. Eles não são unânimes, tem variações. Alguns têm isenção, alguns têm uma majoração, outros têm uma diminuição. Com a implementação das novas regras, devemos continuar tendo diferença entre os NCMs, segmentos, para que serve, para que será utilizado? De certo modo, sim. Não talvez com a mesma quantidade de dúvidas, debates e discussões que nós enfrentamos hoje no PIS/COFINS, no IPI importação, no próprio imposto de importação, embora esse não esteja sendo objeto... O II não está entrando, exatamente, né? O II deve ou o continuar ICMS de fora, né? importação, né? E desdobramento, porque quando você importa, depois tem os reflexos da cadeia dentro do mercado interno, né? Não dá para olhar só a importação. Muitas vezes, quem está importando tem os desdobramentos na operação no mercado interno. Então, de fato, até aquela história que a gente via muito, a do Crocs, do bombom ou bolacha, etc. É bolacha ou é biscoito, isso, né? Esses tipos de situação continuam a existir. Por quê? Em algumas operações, por exemplo, alguns regimes diferenciados de tributação que a reforma tributária estipulou, traz, por exemplo, uma redução de alíquota de 60%. Traz, para insumos agropecuários, o diferimento. E como que eu vou identificar os produtos que têm redução na alíquota ou que têm um diferimento, por exemplo, de insumos agropecuários do artigo 138 da Lei Complementar? A descrição do produto com o NCM. Então, as questões de classificação fiscal, elas perduram e continuam a ser relevantes para a legislação do consumo, para comércio exterior, né? E até muitas vezes até para outras legislações de imposto de renda, muitas vezes dependendo da operação, do incentivo, muitas vezes descreve, né? Olha, para um ativo que tem um benefício é o ativo tal do NCM-X. Então, essas questões de classificação podem perder talvez a quantidade de discussão que nós tínhamos, né? Principalmente ICMS, toda, né? ICMS importação, ICMS-ST, o que entra, o que não entra. Tinha muitas questões. Eu acho que diminui um pouco, mas ainda perdura, porque os anexos da lei complementar usam em vários segmentos de saúde também, medicamentos, os NCMs.
E continua uma base, continua sendo o que já temos, né? Importantíssimo. Tá certo. E é um assunto árduo. Classificação fiscal não é todo mundo que entende. Não, Tem muita loucura muito por pelo aí. contrário. É um assunto muito técnico. Muitas vezes nós temos que entrar em algumas discussões lá na Acron sobre a classificação. E várias vezes pegamos ali, a pessoa fala assim, olha, mas eu sempre fiz assim, mas está errado. É. Está errado, você E vai esse continuar. é um ponto importantíssimo de planejamento, né, de comércio exterior ou mesmo interno, é a adequada classificação fiscal. Muitas vezes uma classificação fiscal equivocada pode gerar um passivo bem significativo, Enorme. até porque muitas vezes ele não fica com esse lucro, ele por uma questão de preço, de competitividade, Exatamente. ele repassa isso no preço, então ele não consegue, ele não absorve um lucro sobre isso, ou o oposto, né, falta competitividade aí no mercado porque ele usa Porque ele a classificação classificou errada e errado. paga mais tributo. E a maioria não sabe, né, Calcine? Vamos contar já, então, né, falando do jurídico, a maioria não sabe. Gente, se vocês importam e usam uma classificação errada, mesmo que você pague mais impostos, né, que a sua classificação esteja te levando a pagar mais impostos, a multa acontece da mesma forma porque você está errando. Tem as questões de correta informação, né, da DI. Exatamente. E cada vez mais a gente vem olhando para isso e os trâmites e os julgamentos não são favoráveis. É uma E briga tem muita grande. gente que acha assim, mas eu estava pagando a mais, eu vou ser multado? Tem Vai. risco. Tem risco da mesma forma. E o pior é que tem gente que às vezes está utilizando um NCM errado, a grande maioria, e não sabe que está errado. Sim. Alguns calculam o risco, não guardam dinheiro para tal, mas calculam, sabem que estão no risco, mas muitos nem sabem, não é verdade? Sim. Bom, então 2026 é verdade ou não? Muitos Sim, acham que é verdade. só um início, não é, o início, é simbólico, não é simbólico. Não é simbólico, eu acho que é um momento muito importante de preparo, né? Porque nenhuma empresa consegue girar a chave de uma só vez de um dia para o outro. Então, se ela não se preparar esse ano, em 27 ela não vai ter condições de operar corretamente. Pode ter dificuldade de emitir nota fiscal, de apurar o tributo corretamente. São tributos não cumulativos, então se você não apurar o crédito corretamente, você está perdendo margem no mercado. Então, é fundamental o empresário. E eu não gosto de fazer um discurso aqui também radical e um discurso catastrófico. Alguns colegas, infelizmente, é uma crítica que eu faço, aproveitam da reforma tributária para gerar um clima de medo, para vender caos, trabalho. né? Eu também não gosto disso, não é essa a realidade também. Mas é uma mudança importante, que gira em torno dos negócios e que o empresário e os seus empregados, seus colaboradores, aqueles que prestam serviço para ele, precisam estar atentos a essas modificações. É isso que eu vejo. Planejamento e estratégia é tudo na vida de um empresário. E num empresário que importa e exporta é ainda mais. E agora com a reforma tributária, nem se fale, não é mesmo? Sim. Bom, você começou a falar sobre quem importa às vezes, o ST, etc., quem usa alguns corredores tributários, assim já dizendo. Eu já vou entrar então nesse assunto com você. E muitas empresas importam por corredores tributários como Rondônia, Santa Catarina, Espírito Santo, Suape, entre outros tantos que nós temos. 2026 elas não sofrerão mudanças ainda quando a gente pensa no incentivo estadual ou municipal, correto? Correto. Tá. As mudanças dos incentivos, entre eles na importação, né? Santa Catarina, Espírito Santo, entre outros que a Cris comentou há pouco, de fato eles não sofrem uma alteração imediata em 2026, nem em 2027 em relação ao ICMS, né? Como eu disse, começa uma gradual alteração em 2029 e ela vai até 2032. 2033, aí todos esses tipos de incentivos, eles caem por terra. E esse é um ponto importante, porque daí a importação, qualquer que seja o porto, por onde você fizer, a tributação tecnicamente segue a mesma estrutura. O que muda é, como nós vamos ter o princípio do destino, no IBS vai ser aplicável a alíquota do município e do respectivo estado. Cada estado e cada município vai fixar a alíquota, mas é uma alíquota uniforme
dentro de todo o estado e dentro de todo o município que são somadas. Então, por exemplo, Itajaí vai ter uma alíquota única de IBS e Santa Catarina uma alíquota única, que será somada, e esse é o IBS, o valor total desse tributo. Mas a estrutura tributária, os regimes diferenciados como alíquota reduzida em 60%, em 30%, ou algum tipo de alíquota zero, ou mesmo os regimes aduaneiros especiais que existem, serão os mesmos para todo o país. A legislação vai se tornar uniforme. Por isso que se diz que a CBS, que é federal, e o IBS, que é estadual e municipal, são tributos irmãos gêmeos, co-irmãos, ou como alguns chamam, do IVA dual. Uhum. Certo. E nesse caso, a gente está falando, então, de impostos estaduais e municipais, onde o que vai valer não é por onde nós entramos com a mercadoria, e sim para onde elas são vendidas, correto? É, o princípio do destino, é onde vai ser consumido, como regra, aquele bem, para onde vai aquele produto, onde está o consumidor final, vamos chamar assim, ali é o local que eu vou identificar a alíquota, né, do município e do estado que vai ser exigida nessa operação. Lembrando que para a CBS, como é um tributo da União Federal, ele é idêntico, a alíquota é única no Brasil todo, né? Mas poderão existir divergências ainda entre municípios e estados. Exato. São Paulo pode ter uma alíquota maior do que Santa Catarina, né? Ribeirão Preto é menor do que Sertãozinho, aí isso vai acontecer. Isso não acontece. Não, nesse momento a gente não consegue ver ainda mais como uma briga tributária, né? De corredores tributários como existe hoje. Na verdade, isso está sendo feito para terminar com a guerra fiscal. Exato. Um dos objetivos dessas alterações da reforma tributária é seguir uma linha mais próxima do IVA, né? Que é aplicável em maioria dos países, que busca tributar no destino, no consumo. E sair da estrutura que nós temos do nosso ICMS, que a apuração é no estabelecimento. Né? Então, de fato, essa é a pretensão. Voltando a dizer, são alterações que serão por etapas. Né? Ainda nós não temos todas essas questões ainda alteradas. Então, no momento, quem está utilizando de alguma estratégia tributária para um corredor tributário, eu posso dizer, né, Fábio, que até 2029... praticamente não muda, ele pode continuar utilizando essa estratégia, mas já usando de planejamento, de estudos, para se adaptar em 2029, como ficará depois. Ou seja, nós temos aqui 3 anos para que eles se adaptem, mas não significa que ele tem que jogar pela janela o que ele tem hoje de bom acontecendo. Não, com certeza. Muda um pouco em 27 de PIS e COFINS para a CBS, mas boa parte dos regimes aduaneiros especiais, eles estão mantidos com o mesmo espírito, com os mesmos procedimentos. A exportação, ela continua sendo exonerada, né? E, como você disse, 29 começa essa transição. E aí, é o tempo que o empresário tem, porque muitas vezes ele investiu, ele fez um CD, ele estruturou sua operação em um formato com base nas questões fiscais, nos benefícios para atender às suas necessidades de mercado, ele vai ter esse tempo para estudar, para ver do ponto de vista logístico, do ponto de vista de mercado consumidor, né, de movimento dos fornecedores também, entre outros aspectos, né? Se ele vai manter essa estrutura, se ele vai mudar, né? Nós vamos ter, com certeza, ao longo da reforma, até 2032, muitos estudos e o aspecto tributário, talvez ele perca, dentro desse ponto de vista, um protagonismo que hoje ele tem, né? Muitas vezes uma empresa, ela está em um determinado local, ou ela importa por um determinado local, não é porque ali o porto é mais eficiente e tudo mais, mas é por uma questão meramente tributária. Isso tende a perder a importância que nós temos hoje. Eu vejo uma movimentação, atualmente, de empresas que já estão se planejando. A gente acabou de falar de empresas que ainda acham que não vai acontecer, mas aqueles que já estão olhando para isso, de sentar junto com os seus fornecedores, sua cadeia logística toda, e começar a desenhar estratégias e planejamentos, né, convidando algumas empresas a estarem no mesmo estado que eles estão, para que mitigue um pouco alguns impactos, né? Porque hoje eu estou aqui em São Paulo, posso comprar de uma empresa, abrir uma filial em Santa Catarina, por exemplo, faço minha importação por lá,
Parte eu posso vender por lá, se for interessante, né, para outros estados, por causa que lá sai com 12 ou com 4. E parte eu posso fazer uma ST, a famosa ST, né, substituição tributária para cá. Na verdade, eu posso fazer a transferência sem a ST, porque eu estou fazendo entre empresas. E se eu sou de um segmento como um atacadista, dependendo do meu segmento, eu só vou pagar essa diferença no momento da venda. Ao contrário, porque na importação a gente paga sempre antes, né? Exato. E aí, então, eu vou pagar essa diferença só no momento da venda. Essa é uma estratégia utilizada por muitas empresas e o fluxo de caixa delas ganha muito com isso. Então, muitos já estão olhando para isso e pensando como ficará o seu fluxo de caixa no futuro. Exato. Então, eu tenho visto muita gente conversando sobre criar um ecossistema mais próximo de si. Sim, e aí, aproveitando das suas observações, o IBS e a CBS, essa questão de estabelecimentos entre estados, ou mesmo dentro de um estado de uma empresa, que hoje gera uma complexidade, principalmente no ICMS. Muitas vezes eu tenho um cliente que recolhe ICMS no estado e no outro acumula crédito, né? E aí essas questões estratégicas hoje acabam fazendo a diferença, fugir de um ICMS ST, conseguir um crédito, uma redução de base, entre outros aspectos, dentro dessas estruturações de importação e exportação. Até porque um é sobre o outro hoje em dia, E o ICMS tem essa característica, o IBS é diferente. Então, se eu importar por Santa Catarina, levar para um estabelecimento meu em Santa Catarina e depois mandar para outro em São Paulo, como o IBS será um imposto único, a transferência entre estabelecimentos não tem tributação. Nós não vamos ter mais essa IBS, problemática, essa caso, discussão. né? E a CBS também, né? Então, nós não vamos ter mais esse problema de transferência entre estabelecimentos, que é uma briga que até hoje não se solucionou completamente, por exemplo. Não é pacificada, né? É verdade. E mais do que isso, a apuração, ela vai ser centralizada no IBS. Ou seja, os créditos que eu tenho em vários estabelecimentos no país, eu vou centralizar e vou débito e crédito num único lugar. Então, todas essas problemáticas que hoje o ICMS acaba gerando, né? E muitas vezes essas estratégias de benefício, de regimes especiais, são formas de atenuar e até criar um diferencial competitivo, vão perder a importância se tudo continuar como a reforma tributária está estruturando, né? Como a gente prevê que vai continuar, né? Porque até 2029, algumas coisas podem acontecer nesse intermeio, né? Uma das minhas grandes preocupações, e eu peço sua ajuda para olhar para isso, porque isso me preocupa. Tenho clientes que investiram fora do estado de São Paulo, investiram em Minas Gerais, investiram, né? Nós temos grandes empresas aqui da nossa região, de Ribeirão Preto, que foram ali para os corredores tributários de Minas, abriram plantas enormes de produção, empresas que migraram para Santa Catarina, ali na região de Itajaí, Navegantes, e elas abriram grandes unidades. Elas começaram a empregar muitas pessoas ali. E não é só o que essas empresas empregam, e sim todo o ecossistema que vive em volta delas hoje. Por exemplo, Itajaí Navegantes, se você pegar Itajaí Navegantes há 20, 30 anos atrás, era assim, não tem nada a ver. Você vai pensar que é outro país, outro lugar, não é aquele lugar. Em 20 anos, aquela região cresceu muito. Eu não tenho os números aqui agora comigo, mas depois eu posso trazer para vocês. Mas o doutor sabe o quanto cresceu. E não é só as empresas de logística, não é só a importação propriamente, né? São parques que nasceram em volta, são hotéis, é toda uma estrutura que nasceu para atender aquela movimentação. E isso levou com que muitas pessoas migrassem para lá, abrissem empresas, construíssem hotéis, construíssem verdadeiros aglomerados de indústrias, enfim, investisse muito dinheiro. E algumas delas até com incentivos e uma promessa estadual por 20, 30 anos ou mais de isenção em alguns impostos. E agora? Muito bem, essa é uma observação importante. A reforma traz alterações, ela vai gerar
a redução e até a extinção dos incentivos estaduais e municipais, como eu disse já, é uma característica dessa reforma. No entanto, o legislador, ele se preocupou com a segurança jurídica, com a boa-fé que os contribuintes tiveram em relação a esses tipos de situação. Por quê? Os incentivos que eles chamam de que existem contraprestações onerosas, a legislação da reforma tributária, existe já regulamentação, ela vai, por meio da União, estabelecer uma forma de compensação desses incentivos. Isso, né? Agora, tudo vai depender se for um incentivo oneroso, vai depender de procedimentos de habilitação perante a Receita Federal, então é importante ficar atento aos prazos, aos procedimentos que começam, né, em relação a essas questões, e vai obter algum tipo de ressarcimento a depender do tipo de incentivo, da extensão desse incentivo. Mas olha, de fato, a reforma tributária, ela faz uma mudança. Nós estávamos em um congresso em 2025, num evento em São Paulo, um congresso tributário, falando de reforma naturalmente, né, é o tema da hora, e um grande professor Marco Aurélio Greco, ele trouxe algumas considerações sobre a reforma e a perda de arrecadação que a cidade, o município de Santos terá com essa mudança de reforma tributária. Eu ia falar sobre Santos agora. Então, ele traz essas considerações, lógico, ainda projeções que não dá para cravar, mas projeções de valores extremamente significativos diante dessa mudança de contexto da forma de tributação. Mesmo essas perdas dos entes federativos, a legislação também traz compensações aos municípios, aos estados. Existem compensações que, por isso que alguns, você já deve ter ouvido talvez falar, que essa reforma tributária vai se alastrar até 2070 e pouco. Sim. Não é porque a tributação vai mudando aos poucos até 2070. É porque a repartição das receitas, de fato, terá uma transição que vai demorar até esse período, se nada for alterado, né, naturalmente, para chegar a 100% à luz da nova reforma, de modo que o município ele vai arrecadar aquilo que é consumido no seu município, o estado, respectivamente. Sim. Isso não vai acontecer, essa divisão, já em 2027, ou 2028 ou 33. Isso vai acontecer aos poucos com esses procedimentos para equilibrar a questão do pacto federativo. Uma vez que muitos municípios, em especial, e alguns estados, eram até contrários à reforma tributária por essas perdas de arrecadação. Exato. E se encontrou uma forma de equilibrar e fazer uma transição também na arrecadação. E agora vamos de um pouquinho de... o advogado não gosta muito dessa parte, né? Mas o jurídico, ele prefere o que é fato, né? Só que, e como fica? Vamos ir para uma adivinhação um pouquinho aqui, né? Tentar pensar. E essa economia, esse ecossistema que nasceu em volta? Eles não nasceram lá por um incentivo fiscal propriamente, mas sim por tudo que era gerado ali em volta. Eu vou pegar novamente Santa Catarina, porque a gente usou como exemplo Itajaí Navegantes, que há 20 anos atrás eram cidades extremamente pequenas e sem grande movimentação. Ali abriu-se hotéis, abriu uma série de empresas que, sem toda essa movimentação do porto, eles praticamente deixam de existir. Você acredita que o governo, o legislativo, está olhando para essas empresas? Olha, eu penso que sim. Eu acho que também pensar que vai deixar de existir, porque a importação ela vai continuar existindo. Vai continuar existindo. A exportação também, mudam alguns aspectos, alguns fatores. Eu penso que boa parte vai se reinventar no meio desse caminho, né, de empresas, de prestadores de serviços. Mas a grande questão é que a economia em tais lugares não vai ficar dependente dessa questão do incentivo. Vai ter que se reinventar. Porto de Itajaí vai ter que gerar mais eficiência para que eu prefira importar por lá do que por São Paulo, e etc. Até porque... E não é só na importação. A questão também envolve a exportação. Sim. Quando a gente pega alguns estados do agro puramente exportadores, como o Mato Grosso e os seus municípios, essa reforma traz uma perda também significativa para os exportadores. Porque com a exoneração na exportação desses tributos, esse município não vai arrecadar. Embora gere riqueza, ele não arrecada
Por quê? Porque não tem CBS, não tem IBS, porque na exportação nós temos a imunidade. Então, eles estão perdendo também, vão perder também, não só municípios que lidam com porto, com importação e com os incentivos que geram essa economia, mas também alguns estados e municípios atrelados, por exemplo, ao agro, tipicamente como exportador. Ribeirão Preto já é um centro, né, urbano, empresarial, grande prestador de serviço, consome, tem uma população grande que consome e tudo mais. Talvez eu confesso que eu não tenho os cálculos do município daqui, se ele vai perder ou ganhar nessa mudança. Mas se pega Mato Grosso, a gente exporta muito. Isso é importante, isso pode afetar, mas ao mesmo tempo a gente tem uma grande população consumidora. Sim. Esses estados, como Mato Grosso e os municípios, são lugares com pouca população e um giro de dinheiro via exportação muito grande, que a partir disso acaba reduzindo o ganho de arrecadação desses municípios, desses estados. Então, a questão realmente, ela muda o cenário da estrutura federativa do país. Por isso que existe muita crítica também, né? Essa reforma, ela, embora a gente não tenha aqui comentado muito, mas existem críticas, claro, né? Que sim. Há quem resista a essa reforma tributária, há quem faça crítica. Eu, pessoalmente, fui muito crítico, sobretudo no começo. Depois, é o que eu ouvi de uma colega tempos atrás, o seguinte, a fase do divã já acabou, a fase de ficar reclamando da reforma já foi, já passou, a reforma está aprovada, já está entrando em vigor, não adianta mais ficar naquela de lamentação. Agora a gente tem que entender a reforma e tentar fazer o melhor, e óbvio, se tiverem inconsistências que causem danos muito significativos, nós temos esse período de transição, sobretudo, para ajustar essa reforma e melhorar isso, né? Acho que esse é o papel nosso, inclusive como os profissionais, de avaliar isso. Então, mas vai causar um grande problema na região de Itajaí. Quais são os fatores? Até onde dá para ajustar pela reforma tributária, ou o Estado, o município, vai ter que usar de outros instrumentos para viabilizar isso, que não o tributo. Muitos dizem que haverá, nos próximos anos, uma avalanche de ações judiciais, né? Já pensando em tudo isso, não deixar de arrecadar, os estados e municípios terão uma avalanche de ações judiciais junto ao governo federal, tanto de estados e municípios, novamente colocando, como também de empresas privadas. É difícil a gente prever como vai ficar, mas podem sim, a hora que a reforma começar a ser efetivamente implementada e mais concretamente, né, 2027 e assim por diante, podem surgir aspectos que nem mesmo nós e os legisladores identificaram e que geram controvérsias, geram problemas, né? A questão do próprio pacto federativo ainda é uma grande discussão, porque houve de fato uma grande mudança na estrutura federativa do país a partir dessa reforma tributária, divisão de receitas, competência tributária. O Estado, ele podia ditar a sua política pública. Sim. Com a reforma tributária, ele perde uma grande caneta que ele tinha, que era a concessão de incentivos de ICMS. Embora os estados, por um bom tempo, também não respeitavam o texto constitucional, porque vale lembrar, os incentivos de ICMS, para serem criados, precisa todos os conselhos fazendários, né, os secretários de fazenda, se reunindo com o FAS e aprovar um convênio. Os estados, por muito tempo, também a revelia dessa legislação e da obrigação constitucional, faziam incentivos unilateralmente, o que gerou a guerra fiscal. Uhum. Né? Mas os estados tinham a caneta para ditar a política tributária. Com essa mudança, de fato, os estados e municípios perdem uma caneta importante em relação a esse ponto, né? De fato. E você acha que eles continuarão tentando brigar por isso? Pode ser que sim. Talvez o momento ainda não estejam sentindo na pele, né, todos os efeitos da reforma e estão aguardando essas consequências para poder avaliar até onde é o caso de uma solução política, né, buscando o Congresso para soluções, ou é uma solução de pegar o Pires na mão e ir lá no Executivo buscar outras formas de compensação, ou até a judicialização, né, em disputas federativas, sobretudo perante o Supremo Tribunal Federal. Tudo pode acontecer. Ou todas as alternativas ao mesmo tempo, né? Exatamente. Que é bem provável. Pode acontecer. Bom, um momento
A gente entende, então, que o momento não é de desmontar estratégias que estão acontecendo e que são válidas e positivas. O momento é de analisar, planejar, buscar cada vez mais informações, ter um departamento contábil, um departamento jurídico, um departamento estratégico de assessoria aduaneira, juntando todas essas áreas ao mesmo tempo, todas essas informações, para que consiga planejar qual será a melhor estratégia a partir de 2029, 2033, melhor assim dizendo. Não é hora de desmontar o que está de bom, mas é hora de, em paralelo, começar a construir novas estratégias. Sim, é isso? É. Até porque uma empresa, ela precisa ter um planejamento estratégico por várias etapas. É aquele a curto prazo, que é o orçamento do próprio do ano que está entrando em vigor, e aquele planejamento estratégico para 5, para 10 anos, até 20 anos, né? A empresa tem que ter esse olhar. E essa questão tributária, com as mudanças que nós estamos sofrendo, ela tem que fazer parte do seu planejamento estratégico atual, em razão de ter iniciado a reforma tributária, e dos futuros, exatamente nesse sentido. Sem desespero, sem alarmismo, não é? Concordo. Respeitando as decisões tomadas até o momento, não simplesmente ignorando e acabando não vai levar em nada. Numa canetada terminar tudo que fez até aqui e construiu, mas pensando que a sociedade é dinâmica, a economia é dinâmica, as coisas mudam e que ele vai precisar pensar em outros caminhos e outras alternativas, sobretudo à luz dessas novas legislações que estão entrando em vigor. Que não é só a reforma tributária, nós temos tributação sobre a renda mudando, nós temos várias outras questões que impactam do ponto de vista tributário em toda essa estrutura. Eu tenho clientes, tenho empresas, eu não sei se eu vou entrar numa seara que talvez, se você não ficar confortável em me responder agora, depois a gente fala para o público. A gente tem operações no back-to-back, né, que são as operações triangulares, que uma empresa aqui no Brasil compra, por exemplo, da China e já manda para outro país. Nem entra aqui. E vende, por exemplo, para o México. Vamos pensar assim, né? Então, eu estou aqui, minha empresa está aqui, eu tenho uma fábrica que faz meu produto, já com a minha marca, com tudo, eu compro na China. Ao invés de eu trazer para cá, nacionalizar, gastar com a logística até aqui, e depois fazer toda a exportação, todos os trâmites logísticos de novo, que seria uma burocracia, né? Vamos dizer assim, eu já compro aqui e daqui eu já mando para cá. Exato. Dentro do Brasil, o que entra? A movimentação do dinheiro. E o que eu sou hoje em dia, digamos, sobre o que eu pago impostos. Eu pago impostos sobre o meu ganho, não sobre toda a operação, mas sim sobre o meu ganho. Muda algo nessa operação? Olha, inicialmente? Porque ela não tinha ICMS, né? Eu não cheguei a analisar back-to-back na CBS e BS, tá? Mas eu acredito que a gente, atualmente, por exemplo, PIS e COFINS, a jurisprudência, infelizmente até o momento, ela é desfavorável ao contribuinte que sustentava ser uma operação de exportação. Né? Era uma das principais teses para exonerar essa operação, que seria como se fosse uma exportação. Eu trouxe para dentro, mas não trago o produto, né? Faço só um negócio jurídico, é como se fosse uma exportação. Financeira, né? Ou é uma exportação, enfim. Então, PIS e COFINS, como receita, eles entendem que não é receita de exportação, exigem a tributação como se fosse uma intermediação de negócios, coisas do tipo. No IBS e CBS, eu acredito que vai ter tributação também, ou seja, não vai reconhecer como exportação, como hoje a Receita já não reconhece, e como a base de tributação é ampla, nós vamos continuar tendo a tributação. O que talvez tenha de vantagem é que são 2 tributos não cumulativos, que todas as despesas no Brasil que você tiver de assessorias e outros custos que tenha destaque do IBS e CBS, você vai tomar crédito e isso pode ser interessante e vantajoso. Que daí se aplicaria já o que a nova legislação fala sobre a exportação. Exatamente. Tá. Ainda temos algumas interrogações, mas isso deve ser mais para 2029 que a gente vai ter essa grande diferença. O back-to-back já nem tanto, porque na CBS nós vamos ter essa discussão já em 2027. Lembrando que ainda é um dos principais instrumentos jurídicos para nós termos o direcionamento de tudo isso, que é a regulamentação da Receita Federal e do Comitê Gestor. Os regulamentos, eles ainda não foram editados, estão prestes a serem editados e poderão detalhar ainda mais essas questões da reforma e, exemplo, a questão do back-to-back, que, por exemplo, no PIS e COFINS da Instrução Normativa 2121, tem lá
disciplinado como funciona. Concordemos ou não, né? Até porque o fisco tem que respeitar a lei, a instrução normativa ela só vem para explicitar, esclarecer, detalhar a lei, mas de vez em quando o fisco ele empolga, né? E ele vai além da lei, vai além da Constituição. Emocionado, né? E aí ele cria algumas ilegalidades, coincidentemente ou não, sempre para favorecer, ele nunca favoreceu o contribuinte, mas né, a gente tem que ficar atento, mas os regulamentos ainda não foram editados, isso vai nos ajudar muito também nesses direcionamentos que nós estamos comentando hoje aqui. Eu vou aproveitar essa deixa, não está aqui na nossa, não estava no meu objetivo hoje de perguntar, mas eu vou aproveitar essa deixa. A reforma tributária tende a beneficiar o país, ao empresário, ou beneficiar mais ao legislativo? Olha, essa é uma pergunta difícil de responder, Coloquei você numa saia justa, né? É difícil cravar a quem beneficia. Eu penso que alguns setores, de fato, serão beneficiados, sobretudo na indústria. Alguns outros, como serviço e agronegócio, em regra, não serão beneficiados, terão mudanças significativas, né, em relação à reforma tributária. Então, assim, é muito difícil dizer que favorece, em geral, a sociedade. Honestamente, essa reforma foi produzida muito mais pelo poder público, por fiscais da Receita, auditores das secretarias das fazendas, do que pela sociedade civil. A sociedade civil participou, as confederações, as entidades participaram do debate. Mas qual até foi participaram. O peso da sua opinião, né? Exato, participaram, mas boa parte do processo legislativo, a legislação vinha pronta, até sem tempo hábil para se discutir e alterar dispositivos, né? Vale lembrar que a emenda constitucional 132, vocês devem lembrar, o Lira aprovou de uma hora para outra no tratoraço dele, né? Exatamente. Tendo dispositivos que nem os deputados sabiam que tinham votado. Então, assim, faltou um debate maior, sim, faltou uma transparência maior, apesar do CECIF, né, o API, o Eurico, o Nelson, o pessoal ter buscado fazer esse debate, mas no fundo, na prática, faltou ainda um pouco mais de transparência, de um debate, principalmente olhando para o setor produtivo, para o cidadão. Eu acho que essa reforma tributária é ótima para a fiscalização. A fiscalização vai ter uma vantagem em relação ao contribuinte enorme, sim, em relação a vários aspectos. Base de cálculo ampla, facilidade, sistemas de fiscalização usando da tecnologia, ou seja, para o fisco andou muito bem. Para o contribuinte, aquela ideia da boa-fé do contribuinte, a ideia de privilegiar o contribuinte, eu acho que ficou um pouco em segundo plano. Converso com vários empresários e muitos compartilham de uma mesma dúvida ou insegurança, que é o quanto isso irá penar, porque nós estamos numa região onde o agronegócio é muito forte, né? E há também o setor de serviços. Então, esses são dois setores que compartilham de algumas incertezas e medos pontuais, exatamente sobre o quanto eles serão penalizados nessa reforma. Alguns acreditam que eu sou muito positiva sempre no olhar, eu sempre acho que nós somos resilientes, que o empresário brasileiro é resiliente, que os nossos advogados, os nossos contabilistas, todos são muito bons em procurar e encontrar soluções, né, que levem a soluções realmente que são reais, são possíveis. Não jeitinhos, tá? Eu não gosto dessa palavra jeitinho, mas que levem a encontrar soluções, né? Possibilidades. No entanto, a maioria está um pouco cética e tem medo de que isso acabe se transformando em muitos impostos e na redução e fechamento de algumas empresas ou na redução de trabalho. Eu prefiro acreditar que nós encontraremos soluções e possibilidades, que empresas e profissionais como você, Calcine, como o Brasil Solomão e entre outros tantos que estão trabalhando ao nosso lado para isso, nos ajudarão a encontrar soluções para essas dores. Porque, de fato, o empresário está cansado de pagar tanto imposto. E não vai mudar. Por quê? Embora exista um discurso de simplificação... Simplificação para quem, de né? crédito amplo e etc. O fato é que nós vamos ter, até porque o nosso país, infelizmente, gasta e gasta muito mal, é ineficiente, Sim. inúmeras
questões de corrupção, algo assim extremamente triste, né, que a gente vive no momento, inclusive, o que acontece? A tendência é que a tributação sobre o consumo dessa estrutura que nós estamos falando, que ainda nós não sabemos as alíquotas, venha com as alíquotas maiores do mundo. Né? Hoje a maior alíquota é em torno de 30%. O Brasil tende a ter uma alíquota entre 26% e 28%. Então, assim, vai ser uma das maiores do mundo. Então, mesmo que a estrutura do tributo seja até boa, a carga tributária, ela vai ser significativa, porque vamos ter uma alíquota muito grande. Colocam culpa na carne da cesta básica, no agronegócio, em outras questões. A grande verdade não é. A culpa dessa alíquota alta, efetivamente, é a má gestão dos recursos públicos, você infelizmente. Pega as empresas do Simples Nacional, que são de serviços... O Simples também foi um dos culpados por essa alíquota grande. Eles é outro que também está pagando a culpa no pequeno empresário, que precisa de um Simples que não é tão simples assim. Que não é nada simples, na verdade, e que vai ter mudanças também com essa reforma, né? Ele vai ter que ficar atento a essas mudanças. Você precisa de uma alíquota ali, média, vamos colocar uma média do teto máximo ali de 14%, 15%, né? Que é a alíquota máxima. E a gente começa a pensar em 28%, a gente dobrou a alíquota dele. Tudo bem que ele vai poder se acreditar de algumas coisas. Se ele for optante pela CBS-BS, se ele não for optante, ele não tem crédito. Ele vai ter que optar. E aí ele tributa só a parcela ligada à CBS-BS do Simples, né? Que entra mas aí não dá o crédito adequado para quem compra se ele ficar fora do regime. Então existem peculiaridades importantes, mas... Volto a dizer, o problema talvez não são nem as mudanças da estrutura tributária que nós produzimos, e sim a carga fiscal a partir de uma alíquota tão onerosa que nós vamos ter, né, chegando a 28%. Isso é o que preocupa, né? Sim. Com nenhuma garantia de que não possa aumentar depois, né? Embora... Na verdade, não temos nenhuma garantia quanto a isso, né? Se fala de possibilidades, mas a gente não tem ainda as alíquotas de fato. Exato, ainda estamos dependendo das alíquotas. Esse ano teste é o que eles dizem que é o ano que eles vão conseguir colher os dados, fazer as análises para até o final do ano estipular as alíquotas da CBS, e depois os estados e municípios irão editar as suas respectivas alíquotas, né? Calcini, Fábio, eu quero te agradecer muito por ter aceitado o meu convite. Gostaria que você retornasse em breve, porque esse tema, ele vai dar muita conversa. E a gente vai ainda conversar muito sobre isso em 2026, 2027, 2028. Com certeza. Na sequência. Eu quero já te convidar para voltar em breve, para a gente continuar esse bate-papo, porque um podcast não dá tempo da gente falar sobre tudo o que gostaríamos, não é mesmo? Sim, vai ser um prazer, estou sempre à disposição. É só chamar que a gente estará à disposição. Com toda certeza. Com certeza. Eu tenho certeza que vocês adoraram a participação aqui do Fábio Calcini. O doutor, ele é especialista e, como vocês viram, ele realmente é um professor que ensinou para nós aqui muitas coisas, e tenho certeza de que continuaremos a conversar sobre tudo isso. Eu tenho também certeza que você aí em casa está com muitas dúvidas e surgirão outras tantas, e eu peço para que vocês mandem aqui para a gente na Acron, que a gente vai compartilhar com o Dr. Fábio, a gente vai responder para vocês na medida do possível dentro do nosso já conhecimento em regimes tributários, no que tudo está sendo feito, porque a Acron está se preparando para essa mudança. Mas é como o Dr. Fábio colocou, muitas coisas ainda não sabemos como ficará. Mas o momento é este. Mantenha suas estratégias que estão benéficas e comecemos já a analisar, planejar e estudar o que fazer a partir de então. Esse não é o momento de desmontar nenhuma estratégia. Esse é o momento de continuar com as estratégias que estão vantajosas e começar a traçar novas. Conhecer, estudar, conversar com seus departamentos jurídicos, com quem realmente conhece sobre o assunto, com os contadores que estão se preparando, e entre outros tantos especialistas, aduaneiros e outros segmentos para criar a melhor estratégia. Porque a estratégia é planejar como sempre. Não é, doutor? Com certeza. Eu gostaria de te pedir se quer deixar algum conselho, uma dica, uma palavra para quem está nos vendo, para os empresários que estão aí com algumas inseguranças ainda. Agradecer o convite mais uma vez, ressaltar que a mudança está em fase
de implementação, que todos devam ficar atentos, mas sem alarde, sem desespero, né? Com muito planejamento, e desejar a todos que todos fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos. Amém, obrigada. Vamos ficando por aqui hoje. Se você gostou desse podcast, do assunto que nós tratamos aqui, se te trouxe insights, se te trouxe clareza, se te trouxe mais dúvidas, porque trazer mais dúvidas também é muito bom, fazer pensar, né, doutor? Curta a nossa página, a gente está com o nosso programa aqui no YouTube, o podcast Comex Sem Fronteiras, no Spotify e também na plataforma da Acron. Nos acompanhem, curta lá e assista os próximos episódios, que estão todos imperdíveis. Começamos 2026 com muita coisa boa. Eu só tenho a agradecer a vocês, eu sou a Cristiane Faz, CEO da Acron Estratégias em Comércio Exterior. Até mais, até o próximo episódio.